Há uma crença no meio espírita segundo a qual todos os sofrimentos, todas as misérias que não forem decorrentes de erros cometidos pela pessoa nesta vida, teriam a sua causa em uma existência anterior. Kardec diz isso no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, ao analisar as causas anteriores e atuais das aflições, lá no item 6. Mas ele não diz apenas isso. Logo à frente, no item 9, ele pondera que não faz sentido pensar que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Isso fica muito claro neste último capítulo do livro Céu e Inferno, onde Kardec reuniu 14 casos, a maioria deles de situações de sofrimento extremo, e através dos quais ele procura compreender como acontecem essas expiações terrenas, que é o título do capítulo. São 5 casos de enfermidades, 3 de mendicância, 2 de cegueira e mais 4 envolvendo um acidente grave, 2 vidas de dedicação a pessoas queridas e o caso de um escritor que foi enterrado vivo. Estudando estes casos, fica mais fácil compreender a existência dessas provas a que Kardec se refere e também que nem todo sofrimento implica na existência de erros cometidos em vidas passadas. Muitas vezes podem ser situações escolhidas ou aceitas pela própria pessoa, por exemplo, para ajudar alguém que precisa passar por uma experiência específica e que, de repente, seja interessante que a gente ofereça a nossa cooperação. Logo de início, a Zéza, nossa colega de grupo de estudo, sugeriu que a gente não se prendesse muito a essa ideia de castigo, de punição, que é muito presente em todos esses casos, aliás, presente no livro inteiro, né? Parece que isso era um modo de entender a justiça naquela época, até se pensava em justiça divina, porque essa abordagem prevalece tanto na lógica usada por Kardec, quanto naquela adotada também pelos espíritos que se comunicavam. Há nesse capítulo uns casos muito bonitos, casos, por exemplo, de dedicação ao próximo, como o da menina Adelaide Marguerite Gossi, ou então aquele do mordomo que era conhecido de Kardec, inclusive, ou do Sr. Zimmels Lisgol. Mas há outros muito impactantes, como por exemplo do Sr. Letil ou do Sr. Antônio B., que sofreram a mesma experiência que impuseram às suas antigas vítimas, um típico exemplo da aplicação da pena de talião ao processo reencarnatório. São casos que levantam inclusive novas questões doutrinárias que precisam ser estudadas, que precisam ser discutidas, como por exemplo, que princípio é esse que faz que uma pessoa sofra exatamente a mesma experiência que ela fez outras sofrerem no passado? Como o capítulo é muito longo, a gente achou melhor dividir ele em 2. Hoje nós vamos ver uma parte, os 7 primeiros casos, e o restante nós vamos deixar para o nosso encerramento, que vai se dar na próxima semana. O primeiro caso é intitulado Marcel, a criança do número 4, um garoto de idade entre 8 e 10 anos, abandonado pelos pais em um asilo. Kardec o apresenta assim: completamente deformado por disformidade natural e, em consequência da doença, suas pernas contorcidas chegavam ao pescoço. Era tão magro que a pele se feria na saliência dos ossos. Seu corpo era uma inteira ferida e seus sofrimentos eram terríveis. Tinha uma inteligência notável e, mesmo nesse estado tão grave de enfermidade, se preocupava em não incomodar os seus colegas de quarto. Um dia ele chegou a pedir ao médico que lhe desse um pouco mais de analgésicos para que ele não incomodasse os outros pacientes com seus gemidos. Kardec pergunta: por que Deus o condenaria a uma vida tão miserável e tão dolorosa? Ele morreu depois de uma vida de testemunho de paciência, resignação e confiança em Deus. Evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele psicografou uma mensagem que traduzia a sua lucidez e a sua fé. Ele escreveu no seu texto: tomara que o eco de minha voz vibre para todos os que estão na solidão, lembrando que a agonia na terra prepara para as alegrias no céu e que o sofrimento é apenas a casca de um fruto delicioso que dá coragem e resignação.
Minha voz lhes dirá que sobre o pobre leito em que se aloja a miséria estão os emissários de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não existe dor que não se possa suportar com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Alguém lhe perguntou então: pelo que você diz, parece que seus sofrimentos não eram expiação de erros anteriores. E ele responde: pedia para terminar minha depuração. Ele havia desfrutado, ele conta, que havia desfrutado bem antes de uma existência na qual era bonito, rico, poderoso, era bajulado e por isso vaidoso e orgulhoso. Ele conta: reneguei a Deus e fiz mal a meu próximo, mas já expiei cruelmente primeiro no mundo dos espíritos e depois sobre a terra. Ele conta que havia vivido uma experiência anterior semelhante a essa que ele encerrava, sofrendo durante uma vida inteira até a extrema velhice. Sua última existência havia sido uma experiência voluntariamente escolhida, tendo em vista avaliar sua capacidade de resistir à dor com resignação. Veja que é uma escolha dele, sem blasfemar e, com isso, estimular a calma e a confiança em Deus naqueles que o vissem. Ou seja, para ele isso era um aprendizado e ao mesmo tempo uma missão junto à sociedade da qual ele participava. O caso seguinte chegou a Kardec vindo de Vilna, hoje capital da Lituânia. Refere-se a um mendigo chamado Zimmeus Lisgol, que faleceu em maio de 1865, quando o livro já estava quase pronto para publicação. O correspondente de Kardec conta que em todos os lados da cidade se conhecia seu grito. Ele gritava nas ruas: lembrem-se dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Durante todo o tempo, os Lisgol tinha juntado 90 mil rublos, mas não guardou um único centavo para si. Ele aliviava os doentes, que ele mesmo cuidava, por sinal, distribuía alimentos aos necessitados. À noite, preparava rapé, que ele vendia para sustentar suas próprias necessidades. Pela sua generosidade, ele recebeu o reconhecimento de toda a sua comunidade, que compareceu em peso ao seu sepultamento. Evocado na Sociedade de Paris, Kardec lhe perguntou quais as causas que motivaram o tipo de vida de sua última existência. E aí, em seguida, em uma extensa resposta, ele conta que em uma existência distante, ele havia sido um tirano, um carrasco. Ele se define assim, de caráter impetuoso, violento, avaro e sensual. Imagine qual era a sorte daqueles pobres seres que viviam sob minhas leis. Abusei de meu poder para oprimir os fracos, para colocar toda espécie de negócios, trabalhos, paixões e dores a serviço de minhas próprias paixões. Até dos mendigos ele cobrava impostos. Ele conta que permaneceu em estado errante durante 3 séculos e meio, ao final dos quais ele conseguiu, por meio de muitas preces de resignação e remorso, a permissão de tomar como tarefa material o apoio aos mesmos sofrimentos que eu tinha causado, que ele tinha causado no caso. Ele diz que Deus lhe deu o direito de, por seu livre-arbítrio, aumentar meus sofrimentos físicos e morais. Veja que era uma crença dele, essa de sofrer para reparar o erro cometido. Graças à ajuda de bons espíritos que me assistiam, persistia em minha resolução de praticar o bem. E lhes agradeço porque me impediram de sucumbir na tarefa que tinha escolhido. Hoje estou feliz, muito feliz em poder dizer que qualquer um que se engrandece será rebaixado e aquele que se humilha será engrandecido. Kardec pede que ele conte como foi sua expiação após a morte anterior e ele diz que são lembranças muito dolorosas. Conta que ficou preso ao corpo em decomposição, sentindo-se ruído pelos vermes até a completa putrefação. Depois é que veio o sofrimento mais cruel, que foi a dor moral. Ele diz que uma força maior o levava a ver aqueles a que ele havia prejudicado e as dores que eles haviam padecido. Reencarnado, ficou órfão de mãe ainda na infância, o que o levou a ser vítima do que hoje nós consideramos como exploração do trabalho infantil, que naquela época era ainda mais habitual do que hoje, quando a gente sabe que ela já é proibida.
Eu sugiro a você ler o diálogo dele com Kardec diretamente no livro Céu e Inferno. Os relatos que ele faz da própria experiência são muito interessantes. E, embora marcada por inúmeras dificuldades, abandono, solidão, toda a sua vida foi pautada no princípio de fazer aos outros como gostaria que lhe fizessem. Na realidade, o que ele sofreu na sua infância é o que milhares de crianças sofrem todos os dias mundo afora, mas para ele aquele sofrimento era uma expiação. O mais interessante desse caso é que ele resgatou, mediante serviço ao próximo, o seu passado de crimes e abusos. Ou seja, ele não precisou passar pela mesma situação. Ele devolveu em amor o que ele havia feito de prejuízo aos seus semelhantes. O caso seguinte é de Juliane Marie, a mendiga, uma senhora idosa e doente que caiu dentro de uma lagoa na comuna de Nozay, no Vale do Loire, o que a levou à desencarnação. Seu corpo foi resgatado por um senhor espírita e médium que sempre a auxiliava. Sentindo a sua presença depois em espírito, ele pediu orientação aos seus guias espirituais, que lhe revelaram que ela estava muito feliz e que sempre estava ao lado dele por considerá-lo um amigo. Eles lhe disseram: agora é ela que o ajuda no bem que você deseja fazer. Ele a evocou e obteve dela uma comunicação de elevado teor espiritual. Ela lhe contou também que não morreu por afogamento, como se pensava. Ao contrário, por ter sofrido um colapso, é que ela caiu dentro da lagoa. Ela escreveu: não sofri, estou contente por ter podido completar minha missão sem entraves e com resignação. Tornei-me útil na medida de minhas forças e de minhas condições e evitei fazer mal ao meu próximo. Ela foi evocada em seguida na Sociedade de Paris, quando escreveu uma extensa mensagem através das mãos da senhora Paté, onde dizia que vinha de existências em que havia pertencido às classes socialmente elevadas. Se voltei a me submeter a essa prova de pobreza, foi para me punir de um vão orgulho que me fez rejeitar tudo o que era pobre e miserável. É interessante a gente observar que, em vez de ela pensar que precisava aprender a ser humilde, ela acreditava que precisava se punir pelo seu orgulho. É uma questão de crença. Ela termina desejando que seu caso sirva de exemplo a outras pessoas. Em outra mensagem escrita através do seu amigo médium lá da sua cidade, ela considera que sua última existência na pobreza foi uma punição pelas suas vidas anteriores, o que a gente sabe que não faz muito sentido. Mais da metade da população mundial é pobre e nem por isso precisa estar expiando alguma vida passada de orgulho. Esse pode ser o caso dela, mas não é pela necessidade de expiar que existem pessoas pobres no mundo. Pobreza, a gente precisa ter claro que é uma decorrência do modo como a nossa sociedade está organizada. Pode até ser que a pobreza seja uma expiação para uma ou outra pessoa, mas na realidade ela se constitui uma dura provação sem nenhuma causa anterior para a grande maioria dos que passam por essa experiência. Kardec compara aquela mendiga a uma fada benevolente e aconselha: não despreze os pequenos, porque o que é pequeno neste mundo pode ser maior do que vocês imaginam. O próximo caso de Max, o mendigo, é um relato que lhe chegou da Baviera, hoje integrada à Alemanha. Ele era um velho quase centenário, distinto, mas andrajoso, de origem desconhecida, chamado de Pai Max ou Conde Max. Vendedor de biscates, vivia mais da caridade pública. Ninguém sabia por que as crianças o chamavam de Senhor Conde. Muitas vezes ele se abrigava no estábulo de um dos castelos da região, até quando ele faleceu por volta de 1850. Vários anos mais tarde ele apareceu em sonho para a moça, filha do dono daquele castelo, agradecendo a ela pelas preces que ela fizera em seu favor, quando lhe contou que, há cerca de 1 século e meio, eu era um rico e poderoso senhor nesta região, mas era vaidoso, orgulhoso e presunçoso por minha nobreza. Jogador de vaso, ele conta, passava a vida na orgia. Impiedoso com seus vassalos, nunca deu ouvido às suas queixas ou de quem quer que fosse. E ele escreve: morri não muito velho, esgotado pelos excessos, mas sem ter sido verdadeiramente infeliz.
Após a sua morte, seguida de um enterro suntuoso, o que ecoava em seus ouvidos eram as maldições de tantos quanto ele havia vitimado. E ele escreve: e a morte de cada uma de minhas vítimas era uma nova figura ameaçadora ou irônica que se dirigia a mim e me perseguia sem descanso, sem que eu pudesse encontrar um canto escuro para me esconder. Nenhum olhar, amigo. Enfim, sobrecarregado de fadiga, esgotado como um viajante cansado que não vê o fim da estrada, eu gritava: meu Deus, tenha piedade de mim! Quando vai acabar essa horrível situação? Então, uma voz, a primeira que eu ouvi depois que tinha deixado a terra, me disse: quando você quiser. Foi então que ele indagou sobre o que deveria fazer e ouviu dessa voz: é preciso se arrepender, se humilhar diante daqueles a quem você humilhou. Pedir-lhes que intercedam por você, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Ele reencarnou naquela mesma região, filho de aldeões pobres que morreram quando ele era ainda criança. Paralítico, aos 40 anos, passou a mendigar nas mesmas terras onde outrora ele havia sido senhor, abrigando-se muitas vezes no mesmo castelo que lhe pertencera. Daí as crianças o chamarem de conde. Agora ele agradecia as preces que aquela moça gentil fazia por ele. E aí a gente fica fazendo umas perguntas interessantes. O que o havia levado a permanecer naquelas mesmas terras? O que levava as pessoas a verem nele, que era um mendigo, a figura do antigo conde? Outro dado curioso é que esse caso não é um relato mediúnico. Ele é o relato do sonho de uma moça que o conheceu em vida. Kardec deve ter achado o sonho dessa moça muito interessante. Como ele entende que os sonhos podem ser uma espécie de contato nosso com a realidade espiritual, ele decidiu incluir esse relato no seu livro, embora não sendo propriamente um texto mediúnico. Vai ficar por sua conta a leitura da História de um Empregado Doméstico, que era considerado portador de sentimentos nobres verdadeiramente acima da sua posição social. A gente conversou no nosso grupo sobre isso e a gente ficou se perguntando assim, como assim, né? Posição social, por acaso, define sentimentos, né? Quem disse que pessoas pobres ou simples são menos sensíveis que as pessoas ricas e nobres? De onde foi que surgiu essa ideia de que a riqueza é sinal de refinamento dos sentimentos? A gente estava comentando lá no nosso grupo de estudo que esse caso traz embutido um preconceito social que é bem daquela época, mas que subsiste ainda hoje na ideia subliminar de que pessoas pobres, de que operários são pessoas rudes, como se toda pessoa rica fosse gentil, educada, refinada e só os pobres fossem grosseiros, simplórios. Há quem ache que a nobreza das pessoas se mede pela sua condição social, quando é muito mais fácil encontrar solidariedade nos ambientes pobres do que nos ambientes nobres. Quando evocado, o espírito daquele jovem se vangloria de não ter se deixado contaminar em um meio sempre cheio de vícios. Veja que até no texto psicografado, o próprio espírito persiste nesse preconceito. Os ambientes pobres, para ele, que era uma pessoa que vinda da pobreza, são sempre cheios de vícios, como se os ambientes mais ricos fossem menos viciosos. O fato é que quando o preconceito está muito entranhado na maneira de pensar das pessoas, pode ocorrer de que até as suas vítimas o assimilem no seu discurso. Leia você mesmo o caso e você vai entender por que nós estamos trazendo essa questão do preconceito social na sua análise. Esse caso é curioso também por se tratar de uma reencarnação planejada, que suscita algumas questões, como por exemplo, como aquele jovem foi parar nessa família? Como é que essas coisas foram encaminhadas na dimensão espiritual? Quem o encaminhou? São questões muito interessantes para a gente estar estudando hoje. O caso seguinte é intitulado de Antônio B., enterrado vivo, a pena de talião. O senhor Antônio, um escritor renomado, sofreu um AVC, foi diagnosticado como morto e sepultado.
15 dias mais tarde, a família pediu a exumação do cadáver, julgando que ele havia sido sepultado com um caro medalhão de ouro que pertencia à família. E qual não foi a surpresa ao perceber que ele estava revirado no caixão, como tendo morrido por asfixia. Evocado na Sociedade de Paris, ele contou que aquela morte havia sido prevista antes do seu nascimento. Foi-lhe pedido para descrever o que ele sentiu em tendo sido sepultado vivo. E ele explicou o quanto aquilo havia sido terrível. Ele escreveu assim, olha, não desejo a ninguém um fim como o meu. Horrível, cruel punição para uma cruel e feroz existência. Aí Kardec quis saber por que ele havia dito que era uma cruel punição para uma cruel e feroz existência. E ele contou que em uma vida anterior havia enterrado viva a sua própria esposa, completamente viva em um túmulo. É a pena de talião que devia me ser aplicada, dente por dente, olho por olho, ele escreveu. O espírito Erasto complementa a resposta dizendo que os tormentos, as lutas, as grandes dores que atingem os homens são sempre as consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Ele aconselha: saibam então aproveitar este exemplo cruel para suportar com paciência, meus caros espíritas, os sofrimentos corporais, os sofrimentos morais e todas as pequenas misérias da vida. Veja que temos aqui outro caso de reencarnação planejada, como aquele anterior que a gente já viu. Erasto afirma que ele mesmo pediu esse tipo de morte, ou seja, até a maneira pela qual ele deveria morrer já estava planejada. Isso abre uma questão muito interessante. Então, aquele diagnóstico equivocado não foi um erro médico? Como é que isso pode ter sido algo planejado? Essa é uma questão que merece maior atenção da nossa parte. O que acontece? Como é que se desenvolve esse tipo de situação? A Zéza, inclusive, brincou lá no nosso grupo. Ela disse assim, olha, que eu jamais escolheria uma expiação como essa. Prefiro pagar devagarinho, ainda que em 1000 encarnações. Mas esse negócio de morrer enterrada viva não é comigo, a gente estava brincando. O próximo caso é semelhante ao anterior. É a história de um industrial, espírita e médium, o senhor Letil, que morreu devido a queimaduras muito profundas provocadas por uma caldeira de verniz fervente que tombou sobre ele. Kardec descreve a situação. Viveu assim 12 horas no maior sofrimento, mas apesar de tudo, conservou toda a sua presença de espírito e até o último momento colocou em ordem seus negócios com uma perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia, ninguém ouviu dele nenhum lamento, nenhum gemido, e ele morreu rezando a Deus. Evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril de 1864, poucos dias após sua morte, ele se mostrava ainda angustiado. Ele escreve assim, olha, uma profunda tristeza me oprime. Ainda espantado por minha morte trágica, parece-me estar sob os ferros de um carrasco. Como sofri! Ah, o que sofri! Estou trêmulo. Parece que ainda sinto o fétido cheiro da minha carne queimada. Um amigo espiritual lhe havia contado o motivo de sua morte tão trágica e ele compartilhou isso com o grupo. Ele escreveu, há 2 séculos mandei queimar em uma fogueira uma garota de mais ou menos 12 ou 14 anos. Era acusada de quê? Que horror! De ter sido a cúmplice de uma ameaça contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz da Inquisição. Os carrascos não ousaram tocar no corpo da menina e eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Essa lembrança o angustia profundamente e ele se pergunta, ó meu Deus, então quando a lembrança de minha pobre inocente vítima vai se apagar de minha memória? É isso que me faz sofrer? É preciso também que ela me perdoe.
Ele espera agora que lhe seja permitido esquecer esse passado sombrio que ele, por sinal, considera que já expiou. Em uma nota, Kardec comenta que o arrependimento e as boas resoluções que ele havia tomado não foram suficientes. Era preciso confirmar suas resoluções com uma grande expiação. Era preciso sofrer como homem o que ele havia feito os outros sofrerem. A resignação nessa terrível circunstância era sua maior prova e, felizmente, ele não falhou. Esse caso é semelhante ao anterior sob todos os aspectos, até por essa espécie de pena de talião verificada quando da sua morte. No passado, ele ateou fogo que devorou a vida de uma garota e agora ele mesmo experimentava a dor de ver o seu corpo sendo queimado em vida. Sem precisar de nenhuma mão vingadora, ele experimentava agora a mesma morte que ele havia infligido à menina no passado. E aí nós perguntamos o que é que determina esses acontecimentos? Como isso sucede de uma perspectiva espiritual? São aquelas mesmas questões para as quais nós ainda não temos resposta suficiente e que precisam ser enfrentadas pelos pesquisadores espíritas de hoje. No próximo sábado, nós estudaremos os outros 7 casos desse capítulo, todos eles muito ricos de informações que nos ajudam a compreender melhor essa questão das causas anteriores das aflições, que tem tudo a ver com a questão das expiações terrenas, que é o título desse capítulo.